Olá, bem-vindos mais uma vez ao Perguntas e Respostas da Rio Claro Investimentos. Hoje nós vamos responder as principais perguntas que a gente recebeu ao longo do mês de agosto e setembro nas nossas redes sociais, dos nossos clientes e também de vocês aqui no YouTube. Inclusive, caso você se interesse por investimentos, planejamento financeiro, economia, não deixe de deixar aqui as suas dúvidas e também nos seguir nas outras redes, como o Instagram, para poder estar sempre ali com o melhor das informações que você pode ter dentro do mercado financeiro e da economia e dos investimentos. Bom, primeira pergunta que a gente recebeu aqui e com certeza é a pergunta que mais tem sido feita pelos nossos clientes, pelos investidores, é até quanto deve cair a taxa Selic e como que eu vou investir a partir de agora com uma Selic mais baixa. Muita gente ainda tem a carteira muito atrelada ao CDI e isso está corretíssimo, especialmente em momentos de juros tão altos, mas começa a se preocupar como investidor, será que eu ainda vou manter essa rentabilidade? Como que eu consigo travar essa rentabilidade? Mas é importante entender que a taxa Selic em si não é necessariamente o juros que está sendo praticado no mercado, não é ela necessariamente essa queda após a queda que influencia nos seus investimentos. De fato, o que influencia todos os dias os seus investimentos são as expectativas dos juros e essas mudam todos os dias. Você pode acompanhar, inclusive, nos contratos de juros futuros, que são de fato os contratos que estão sendo praticados hoje no mercado com a expectativa que a gente vai ter de juros para daqui a alguns anos. Se você olhar, por exemplo, os contratos de juros futuros para 2025, você vai ver o que aconteceu nos últimos meses, né? A gente teve ali, depois das eleições, juros que subiu muito, né? Uma expectativa de juros futuro que chegou quase ali nos 14% para 2025 e depois, à medida que as coisas foram se estabilizando, a gente foi tendo uma visão mais clara do que vai ser o futuro. A inflação também ficou bem abaixo do esperado ao longo desse ano, os juros caindo muito e basicamente eles já caíram, né? Chegou ali a 10,4%, essa era a expectativa do mercado para os juros no final de 2025, no início de 2025 e agora já subiram um pouquinho ali, estão chegando em 11 de novo por causa de toda a especulação de juros lá fora. O que acontece então? Não tem como saber até onde os juros vai cair. A expectativa hoje é que em 2025 a gente esteja ali em torno de 10,5% a 11%. Mas pode mudar muito, né? Você vê até que em um ano essa expectativa saiu de 14 para 10 e pode ser que daqui a pouco ela volte a ser 15, pode ser que daqui a pouco ela seja 6. Mas a gente depende hoje muito do exterior. O Brasil ele tem que ter um juro sempre maior, dado o risco maior que a gente tem no nosso país em relação a Estados Unidos, principalmente, e os outros países mais envolvidos que a gente. Ou seja, se os Estados Unidos continuar assumindo os juros deles, já se especula até de chegar a 7%, a gente vai ter que manter uns juros mais altos por aqui durante um bom tempo. Até eles começarem a diminuir os juros por lá, a gente deve provavelmente chegar nesse patamar de 11% a 10%. Isso influencia completamente os seus investimentos, mas não deve influenciar a sua estratégia de investimentos. A forma como você investe no dia a dia, a sua política de investimentos, ela deve ser atemporal. Ela deve, claro, refletir as suas expectativas para o que deve acontecer na macroeconomia, mas deve aproveitar as oportunidades tanto da queda dos juros quanto da manutenção ou talvez até da alta dos juros. Então, mantenha uma parte do seu patrimônio atrelado ao CDI, vai render mais se os juros subirem, vai render menos se os juros caírem, mas também uma parte para fixado, uma parte em renda variável, uma parte em diferentes estratégias que, caso os juros realmente caiam e caiam mais do que o esperado, você vai se beneficiar bastante, assim como muita gente já se beneficiou quando os juros caiu nos meses, por exemplo, de junho e julho, que teve uma queda bastante acentuada. A próxima pergunta é
uma pergunta que ficou um pouco fora aqui de contexto, né? Em outubro é o mês que a gente precisa investir em previdência. Provavelmente a gente está falando sobre o PGBL e realmente é muito importante prestar atenção sobre isso agora no final do ano. Não é necessariamente em outubro, você precisa investir em PGBL caso você tenha uma renda tributável alta, caso você declare imposto de renda no formato completo. O ideal é você investir 12% da sua renda total anual em PGBL, pode ser inclusive parcelado ao longo do ano, até o último dia do ano. Então, é claro que você não vai deixar para o dia 31 de dezembro, senão a chance maior é que esse dinheiro não caia dentro do mesmo ano no seu certificado de previdência, mas até ali o começo, meio de dezembro, você pode estar fazendo esse aporte. Agora, se você não entendeu nada do que eu falei, mas tem uma renda tributável mais alta, declarou o imposto de renda no formato completo e quer economizar muito imposto na sua declaração de imposto de renda no ano que vem, 2024, ter uma restituição muito maior ou então pagar muito menos, não deixe de conversar com um dos planejadores aqui da Rio Claro para poder entender melhor como dimensionar o seu PGBL e fazer esse investimento que com certeza vale muito a pena para todo mundo que tem esse benefício, que te dá um desconto de até 12% de tudo aquilo que você paga ou deveria pagar de imposto de renda. Próxima pergunta, falando do caso da 123 milhas, nós já falamos um pouco disso inclusive lá no nosso Instagram, se a gente acha que ele era um esquema Ponzi. Bom, é importante entender primeiro que um esquema Ponzi, uma pirâmide, ele, para ser definido assim, ele tem que ser algo intencional, né? Você realmente está pegando o dinheiro daquelas pessoas que estão investindo, pagando com as pessoas que estão entrando, criando aquela pirâmide que uma hora vai sempre vir à ruína. Casos como 123 milhas, a gente não sabe se teve alguma fraude, se teve algo intencional, mas muitas vezes eles acabam se tornando um modelo de negócio que fica muito semelhante à pirâmide, muitas vezes sem intenção, mas à medida que o empresário, que o negócio vai deixando de ser sustentável, mas ainda tem novos entrantes, vai fazendo uma promoção além daquilo que eles deveriam, ou o que provavelmente aconteceu, que foi eles dimensionarem, tomarem um risco muito além do que eles deveriam ter tomado. Eles presumiram que o mercado continuaria sempre como já era, o que, claro, é uma presunção bem presunçosa, de que eles teriam acesso a passagens no preço que eles sempre tiveram, com o valor que eles sempre tiveram, e aí, como eles mesmos alegaram, com qualquer mudança nesse mercado, acabou vindo a ruir tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a gente não pode deixar de apontar também que aquelas pessoas que compravam as passagens, que vendiam as milhas também tinham que entender que havia sempre um risco ali, sempre que você está fazendo algo para frente com uma empresa que, por mais que tenha honrado as coisas no passado, você não sabe se vai conseguir continuar honrando no futuro. Pergunta muito importante: qual é a melhor forma de começar a trabalhar no mercado financeiro? Para você que tem interesse em entrar nesse mercado, que é um dos mais promissores dentro das carreiras mais populares dentro do mercado de trabalho, existem várias formas diferentes. A forma mais popular que a gente vê hoje é realmente na parte de atendimento, que é sentar ali com os clientes e explicar para eles. É uma profissão que é muito demandada nos seus diferentes formatos. Você tem o formato, por exemplo, do agente autônomo, que está sendo muito demandado hoje pelos diferentes escritórios, que é aquelas pessoas que representam a corretora, representam os escritórios das corretoras, distribuindo os produtos delas, que ganham uma comissão sobre essa distribuição. Vocês têm um formato como o da Rio Claro, que é o planejador financeiro independente, em que você tem uma isenção muito maior, uma tranquilidade de fazer só o que é melhor para o seu cliente, e o seu cliente sabe exatamente quanto que ele está pagando para você ter um atendimento, está ali alinhado com ele. Ou pode tentar até entrar numa empresa maior, num banco, ali na parte de atendimento ao cliente, de prospecção de novos clientes. Essas são as partes mais simples e onde as portas estão mais abertas dentro do mercado. Mas também tem a parte mais técnica, que pode ser uma carreira extremamente brilhante também, mas que exige
uma formação muito maior, né? O funil ali é muito menor e você pode inclusive migrar de uma para outra, né? Tem muita gente que entra ali no atendimento, na prospecção, na parte comercial e à medida que vai aprendendo, vai vendo as portas ali para entrar na parte mais técnica dentro do mercado financeiro, realmente analisar ativos, tomar decisões de investimento, trabalhar na administração de grandes fundos, mas acredito que hoje a porta mais tranquila para você começar a trabalhar no mercado é exatamente ali na área comercial, seja no agente autônomo, numa gestora como a Rio Claro ou dentro de um grande banco, dentro de algum processo seletivo de uma empresa maior. E a última pergunta de hoje, como decidir quanto distribuir do caixa da empresa e quanto investir na PJ? Essa é uma pergunta muito interessante para quem é empresário e eu vejo muita gente cometendo muito erro em relação a isso. Primeiro, quanto eu devo deixar dentro da conta da minha empresa e quanto eu devo distribuir como lucro para poder utilizar na pessoa física ou investir na pessoa física. Bom, no Brasil, como você é isento na distribuição dos dividendos, pelo menos por enquanto, não faz muito sentido você deixar muito dinheiro no caixa da empresa. É até arriscado, porque às vezes a empresa juridicamente está mais exposta a problemas do que você na pessoa física. Mas é claro que você tem que deixar um dinheiro ali, que é o seu capital de giro, uma reserva de emergência para algo que possa acontecer, a depreciação dos ativos da empresa. Isso tudo, se for realmente esse dinheiro que até se movimenta muito mais, você deve deixar lá investido de forma bem conservadora, num CDB que rende 100% do CDI, em algum investimento mais tranquilo ali para a empresa, sem tentar inventar moda. Afinal, o dinheiro da empresa serve para a empresa ficar tranquila, para ficar protegida e não ter grandes surpresas e não para ela ganhar dinheiro através dela. E aí, tudo além disso, poderia já ser distribuído para os sócios. O único empecilho que eu vejo maior nessa distribuição é quando tem vários sócios e vocês podem precisar de dinheiro no futuro para algum projeto maior que possa vir necessitar de um aporte e aí algum dos sócios pode não ter o dinheiro para esse aporte caso vocês tenham distribuído tudo. Mas muitas vezes quando é uma empresa menor, quando tem pouco sócio, é só você, aí você pode distribuir o máximo possível, até porque se a empresa precisar de dinheiro, depois você pode voltar lá e fazer uma integralização de capital, trazer dinheiro de volta para dentro da empresa caso necessário. Então, basicamente, o que eu recomendo para os clientes da Rio Claro fazerem é deixarem ali um período fixo, onde você tira sempre, mês a mês, o seu Prolabore, mas depois, a cada 3 meses, a cada 6 meses, fazer essas contas, entender quanto realmente você precisa deixar de reserva na empresa e o resto, o que tiver acima, já distribui tudo como dividendos para a pessoa física e aplica de uma forma muito melhor na pessoa física do que você estaria aplicando dentro da empresa. Bom, hoje essas foram as perguntas. Se você também tem curiosidade sobre o mercado financeiro, economia, sobre como tomar decisões dentro do seu planejamento financeiro pessoal, deixa aqui embaixo esses comentários, essas perguntas. Siga a gente também no nosso Instagram, onde a gente coloca bastante conteúdo para vocês se informarem e estarem sempre tomando as melhores decisões possíveis. E se quiser também, a gente oferece para todo mundo que está aqui uma consulta completamente gratuita, onde você vai poder tirar todas essas dúvidas também com um dos especialistas da Rio Claro. Todas as informações também para agendar essa consulta estão aqui embaixo na descrição desse vídeo.